O coração de Erikson apertou-se ao notar a ira que faiscou por entre as sobrancelhas semicerradas do hindu. Sua esposa o abandonou? Isso é estranho. Parece-me que o senhor possui todas as virtudes para conquistar o coração de uma mulher, observou ela com um misto de espanto e desconfiança. Um sarcástico e enigmático sorriso esboçou-se momentaneamente nos lábios de Adumanta. Estou sendo por demais indiscreta. Nem um pouco, baronesa. Suas palavras são uma lisonja para mim, mas quanto ao meu casamento, não é nenhum segredo. Eu adotei e eduquei uma órfã, pela qual acabei me apaixonando e quis me casar com ela, sem levar em conta que uma mulher, antes de mais nada, procura por diversão e alegrias. E como eu poderia, um obreiro intelectual sempre ocupado, fazer o papel de um cavalheiro amável? Resumindo, eu não consegui conquistar-lhe o coração. E por que ela aceitou ser sua esposa? Perguntou Erikson, novamente tomada por uma profunda e doentia sensação. Ela se sentia embaraçada em dizer-me não abertamente, no entanto me deu uma resposta sincera fugindo com outro. Os presentes entreolharam-se admirados. Diabos! Exclamou Lirbach. E como deve ser esse sedutor que ganhou a preferência dela? Oh! Não passa de um simples mortal, com nada que o destaque numa multidão. Como se vocês não soubessem que o coração de mulher é um enigma. Uma mulher é um ser inconstante e caprichoso. A ocasião submete a um homem e também a ocasião fez dela uma traidora. O olhar irado que acompanhou essas palavras, dirigido a Richard, espantou terrivelmente Erikson. E ela era bonita? Perguntou, quase inconscientemente. E a senhora acha que eu tenho mau gosto? Ela era linda como uma visão celestial. E a felicidade só vai voltar para mim quando ela novamente ocupar seu lugar ao meu lado. O senhor a obrigará a voltar. Balbuciou Erikson, pálido e resfolegante. Oh, não. Eu vou tentar conquistar seu coração e fazê-la perceber a própria ingratidão, e aí, então, ela voltará voluntariamente ao lar. Bem, senhores, estão avisando que o almoço foi servido. Permita-me, baronesa, conduzi-la à mesa. Erikson sentou-se à mesa com um ar carrancudo. Todas as suas vagas suspeitas afloraram novamente e ela observava com hostil e febril afinco cada movimento do hindu, comparando com Amenhotep. Adumanta parecia não ligar e paureava animado, servindo amavelmente aos convidados um verdadeiro almoço de lúculos. Ele, no entanto, limitou-se a mordiscar alguns legumes e bebericar um copo de vinho. Percebo que o seu europeísmo não chegou ao ponto de compartilhar conosco este maravilhoso fazão, observou alegre e maliciosamente o professor. O hindu sorriu. O senhor tem razão. O meu europeísmo é bem superficial. O velho Brahmani que me educou incutiu em mim a sua própria aversão por alimento animal. E, além disso, os conhecimentos de ocultismo exigem dos adeptos que estes se restringam a ingerir alimentos exclusivamente vegetais. E por que o obrigaram a estudar essas ciências? Perguntou rapidamente Erikson. Eu mesmo quis. O velho Arjuna era amigo do meu pai. Ele vivia num pequeno pagode no fundo do jardim que cercava o palácio. Este homem sabia contar tão bem sobre os maravilhosos mistérios e forças da natureza que eu resolvi ser seu discípulo. É evidente que comparado com Arjuna, eu não passo de um simples ignorante. A conversa passou a girar em torno da Índia e de seu passado, concentrando-se nas ciências ocultas e milagres realizados pelos faquires. Todos os faquires são em parte prestidigitadores e os fenômenos realizados por eles, não importa quão extraordinários possam lhes parecer, não são milagres, pois não existem milagres na natureza, observou Adumanta. Não há fundamento chamar de milagre a arte de dominar as forças da natureza que nos cercam. Nada escapa de um verdadeiro sábio e a magia autêntica consiste no desenvolvimento dos poderes interiores do homem, fazendo-o capaz de enxergar,
ouvir e absorver aquilo que os outros não enxergam e não ouvem, e, às vezes, sentem sem entender. Enfim, é o desenvolvimento do próprio sexto sentido ou a capacidade de penetrar no mundo invisível, que os senhores rejeitam completamente. Com este objetivo, os nossos sábios concentram em seu organismo tal quantidade de força astral ou de luz, que isso não só aguça os seus sentidos, mas substitui-lhes os melhores instrumentos ópticos de vocês, permitindo-lhes a possibilidade de ver aquilo, de cuja existência vocês nem suspeitam. E o Senhor possui esse poder? Interessou-se o professor. Sim, em parte. Então, por exemplo, eu vejo nesta jarra de água o embrião de uma alga, a qual só faltam alguns ingredientes essenciais para começar a desenvolver-se. Vocês acreditam? Acrescentou ele sorrindo. Pois bem. Vou tentar fazer visível aos seus olhos aquilo que estou vendo. O hindu retirou do bolso um bonito lenço de fular que exalava um forte aroma, sempre emanando de Adumanta, e cobriu com ele a sua mão e a jarra. Erixo, com um olhar inquieto, observava-o, tentando lembrar a forma das mãos de Amenhotep e, ao mesmo tempo, recriminando-se por sua ridícula desconfiança. Por que me olhar assim, baronesa? Será que receia que eu tire da jarra um crocodilo? Brincou Nababo, sorrindo. Oh! Se o senhor fizer isso, significará que os seus conhecimentos são maiores que os de Amenhotep, exclamou descuidadamente o professor. Richard e o conde desataram a rir. Maiores que os de quem? Perguntou o hindu tão calma e indiferentemente que Erixo, que não tirava os olhos dele, suspirou aliviada, convencendo-se de que ele ouvira este nome pela primeira vez. O professor respondeu, constrangido. Eu estava me referindo a um homem que também se dedicava à magia e era muito hábil, mas que não vive aqui. E vive onde? Eu sempre tento conhecer pessoas que estudam magia, prosseguiu o tranquilo Adumanta. Confuso e constrangido, o professor balbuciou em resposta. Realmente, eu não sei onde ele se encontra no presente momento. Há muito tempo não tenho notícias dele. Um imperceptível sorriso zombeteiro esboçou-se nos lábios do hindu. Era difícil dizer se foi provocado pela resposta de Beru ou era fruto de satisfação pessoal ao impressionar seus hóspedes com a surpresa, pois naquele instante ele retirou o lenço de fular, e todos soltaram um grito de assombro. Do fundo do líquido cristalino elevava-se agora um fino e flexível caule, sustentando acima da água uma flor azul como safira, com corola rosa e folhas verde pálidas, largas e redondas, cobertas por uma penugem prateada. O fundo da jarra estava coberto de plantas das mais variadas formas, todas com uma folhagem uniforme cinzenta, com filetes de cor púrpura. Por entre esta vegetação nadavam minúsculos peixinhos dourados e prateados e golfinhos de bocas largas. E no fundo deste inesperado aquário, sobre um tapete de musgos, repousavam dois crocodilos em miniatura, do tamanho do dedo mindinho. Enquanto os presentes examinavam admirados aquele pequeno mundículo, gerado diante dos seus olhos, Adumanta observou jovialmente. Como vê, baronesa, não havia motivos para receios. O que os senhores veem é muito simples. Eu não gerei as criaturas que ali se movimentam. Elas já existiam nesta água, mas eram invisíveis para vocês. Com a ajuda do calor eu aumentei-os, tornando-os visíveis aos olhos. Erixo nada respondeu. Seu coração batia angustiado e ela enxugou nervosamente o rosto com seu lenço. O gesto que o hindu fez para tirar do bolso o lenço de fular pareceu-lhe estranhamente familiar. E essa profunda ruga entre as sobrancelhas e a veia saltada que ela viu tantas vezes na testa de uma outra pessoa. Mas, não. Isso é impossível. Seus nervos doentes vêm assustando-a com o mesmo fantasma. Como se ela não soubesse que a magia exige uma terrível força de concentração. Obviamente, os outros magos também devem ter uma ruga semelhante na testa.
Decididamente, baronesa, eu devo tê-la assustado. Lamento profundamente, disse o nababo, olhando penalizado para o rosto perturbado de Erixo. Absolutamente, contestou ela. Eu não me assustei. Eu só temo a magia e magos, interrompeu Adumanta. A jovem calou-se confusa. E por que os teme, baronesa? Alguém lhe fez mal? Isso é absolutamente improvável, pois me parece que todos os encantos estão do seu lado. A senhora possui uma arma suficientemente poderosa para dominar todos os magos, sem temer os seus poderes. Erixo enrubesceu e Adumanta acrescentou maliciosamente. A senhora excita a minha curiosidade, baronesa. Positivamente, sinto vontade de consultar o meu espelho mágico. Basta olhar para saber de tudo. Oh! Mostre-nos esse espelho, exclamaram em uníssono Ber e o conde, com tal veemência e demonstrando tanta curiosidade que o nababo se jogou no encosto da poltrona, soltando uma sonora gargalhada. Seu riso era tão contagioso que todos os presentes, inclusive os dois curiosos, juntaram-se a ele. Adumanta deve perdoar a nossa curiosidade, justificou-se alegremente o conde. Mas o senhor tocou num assunto que nos interessa sobremaneira. Depois do que o senhor fez com essa jarra, que milagres podemos esperar do seu espelho? Erixo suspirou aliviada. Agora ela estava convencida de que o misterioso desconhecido não era Amenhotep. Aquele nunca teria rido daquela maneira. Lembrou-se de toda sua vida em Mênfis, Alexandria e na pirâmide. Ela nunca tinha ouvido um riso semelhante partindo daqueles lábios sérios e severos, que só sabiam dar ordens e pronunciar encantamentos. Foi como se tivessem tirado um peso de sua alma, e ela, já recomposta, sorria alegre e coquetemente para Adumanta. É verdade. Eu tenho uma prevenção contra os magos. Talvez isto se deva ao fato de que os via sob o ângulo mau. Mas o mago amável como o senhor me fará mudar de opinião, mostrando o lado interessante desta ciência. Um olhar irônico faiscou sob as sobrancelhas abaixadas do hindu. Ao fazer uma mesura respeitosa, ele disse sorrindo. O seu pedido é uma ordem, baronesa. Tanto os meus conhecimentos como eu estamos sempre a seu dispor. Após o almoço, eu os levarei ao meu gabinete de trabalho, onde mostrarei um pouco dos meus conhecimentos, que, aliás, são bem limitados. Todos agradeceram ao anfitrião e terminaram alegremente o almoço. Depois do café, Adumanta conduziu o grupo para uma grande sala circular que tinha um profundo e escuro nicho, coberto por uma cortina violeta que no momento estava levantada. Baronesa e senhores, disse o nababo, abrindo uma porta escondida por um tapete, não gostariam de passar para o quarto contíguo e certificar-se de que o nicho não tem qualquer comunicação com o quarto e que ali não há qualquer aparelho suspeito. O recinto não era grande e estava vazio. As paredes nuas nada tinham além do reboque. Agora examinem também o nicho. Eu gostaria de mostrar-lhes o pátio do meu palácio perto de dela e também o meu elefante preferido. O professor levantou-se e, com o ceticismo próprio de sua personalidade, pegou a vela. Entrando no nicho, ele apalpou e bateu nas paredes, voltando em seguida. As paredes eram grossas, mestras, e o quarto contíguo era demasiadamente pequeno para comportar um elefante. Rindo a valer do jeito compenetrado do professor, Adumanta Odear colocou algumas poltronas diante do nicho. Em seguida, apertou uma mola. Imediatamente, as grandes janelas foram fechadas pelas venezianas, que, por sua vez, foram cobertas por uma grossa cortina. Somente uma luz tremeluzente de vela, colocada num canto, mal iluminava o quarto. O hindu sentou-se na poltrona, recostou-se no seu espaldar e fechou os olhos. Após alguns minutos, uma eternidade para os presentes, Adumanta endireitou-se, tirou do bolso um frasco e derramou seu conteúdo no nicho.
sentiu-se um aroma picante muito forte. Uma fumaça espessa subiu e envolveu totalmente o nicho, onde algo parecia crepitar no fogo. Erikson novamente sentiu aquele peso na alma. Parecia-lhe estar de volta dentro do misterioso círculo mágico que por tanto tempo a manteve prisioneira. Ela não podia ver o rosto do hindu, mergulhado na sombra, mas as suas mãos erguidas delineavam-se nitidamente no lusco-fusco. Pareciam fosforescentes e os longos e finos dedos irradiavam luz e derramavam faíscas. Aos poucos a cortina de fumaça começou a dissipar-se e, através dela, viam-se chispas coloridas que se alternavam com relâmpagos. Depois, tudo se fundiu numa luz rósea, de brilho suave. A cortina de fumaça dissipou-se completamente diante dos olhos estupefatos dos presentes. Ergueu-se um amplo pátio com piso de mármore, no fundo do qual se via um palácio de arquitetura indiana. Alguns degraus conduziam a um grande terraço, cujas colunas sustentavam o teto em multicoloridas treliças talhadas, feito uma renda, douradas e esmaltadas. No meio do pátio havia uma piscina de mármore com chafariz, cujo jato d'água reverberava milhares de luzes coloridas. Em volta espalhavam-se altas palmeiras e figueiras. Todo este maravilhoso quadro, transpirando tranquilidade e conforto, estava mergulhado na penumbra rósea do pôr do sol. Sob as palmeiras, junto ao terraço, um enorme elefante branco devorava a ração servida num grande cesto de vime, mastigando-a ruidosamente. Os presentes estancaram e emudeceram de espanto. Adumanta, levantando-se da poltrona, foi o primeiro a romper o silêncio. Então, senhores, não gostariam de conhecer a minha casa? Indagou o hindu, oferecendo o braço a Erikson. Esta, inconscientemente, como num sonho, seguiu através do pátio e subiu ao terraço. Os outros acompanharam. Não acreditando nos próprios olhos, eles examinaram ao redor. O professor, para certificar-se de que não estava sonhando, deu-se um puxão de orelha e pisou no próprio calo com tanta energia que não conseguiu conter um grito de dor. Não havia dúvida, ele estava acordado. O conde e Richard, seguindo seu exemplo, também fizeram seus testes. Um colocou a mão sobre o jato do chafariz, sentindo o frescor da água. O outro afagou o elefante e aspirou profundo ar úmido e aromático, tão diferente do europeu. Subindo ao terraço, o professor colheu de um grande vaso umas flores azul de lótus e prendeu na lapela. Erikson parou no terraço e, apoiando-se no braço do nababo, não conseguia tirar os olhos do reposteiro listrado que fechava a entrada do palácio. Um trabalho estranho se processava em sua mente. Tudo o que ela via agora, lhe parecia familiar e já visto anteriormente. Por trás daquela porta deveria haver uma grande sala com colunas verdes, mobiliada com sofás baixos. Depois viria uma sala semicircular, cheia de flores, com um fantástico arranjo de sândalo. A sala levaria a um outro terraço menor, diante do qual se estendia o jardim. Arrastando seu acompanhante, Erikson dirigiu-se rapidamente para a porta de entrada. Ela ansiava confirmar aquelas lembranças ressuscitadas. De fato, ela não se enganou. Atrás do reposteiro realmente havia uma grande sala com sofás e mais adiante uma sala de visitas com um terraço. Até a cadeira de seda vermelha estava em seu lugar, ao lado da mesa, sobre a qual havia um cesto, uma ânfora e uma taça. E então voltou-lhe a lembrança de que naquela mesma área ela costumava dançar ao luar, cabelos soltos, trajando uma branca e airosa túnica enfeitada de pesados colares e pulseiras. Só que no terraço, encostado na coluna, não estava este hindu de fraque preto, mas Amenhotep, vestindo uma túnica de linho, severo, indiferente e frio como sempre. Erikson, sentindo que as forças a abandonavam, sentou-se na cadeira mais próxima e apertou a mão contra o coração palpitante. Baronesa, a senhora parece cansada. Gostaria de refrescar-se com vinho de palmeira? Soou a voz sonora de Adumanta, oferecendo-lhe uma taça de ouro,
cheia de vinho de forte aroma. Erixo aceitou a taça. Intencionalmente ou não, a taça escapou-lhe da mão trêmula e o vinho espalhou-se pela sala. Neste instante Adumanta virou-se para um outro lado e Erixo não viu fúria que faiscou em seus olhos. Infelizmente o tempo está passando. Vamos, senhores. Dirigiu-se ele calmo aos convidados. Eles atravessaram rapidamente a sala e o pátio. Mas o professor, que vinha por último, passou pelo arco abobadado que formava uma espécie de longo e escuro corredor. Todos se viam sentadores em suas poltronas na sala circular, iluminada pela vela. Diante do nicho ainda pairavam nuvens espessas, que também, aliás, sumiram imediatamente. Santo Deus! Que sonho! Exclamou, suspirando, o conde. O que os senhores viram não foi um sonho. Simplesmente realizaram uma excursão ao meu palácio no Himalaia, asseverou Adumanta, rindo e enxugando o rosto avermelhado. É claro que não sonhamos. Vejam, esta flor de lótus azulada na minha lapela é uma prova de que nós realmente fizemos um passeio à Índia, sem perder um minuto, exclamou Ber, radiante. É verdade. O punho da minha camisa ainda está molhado da água do chafariz, acrescentou o conde, apalpando a manga. Richard, sem nada dizer, mostrou um colibri vivo, que segurava na mão. Ele estava sentado na balaustrada e deixou-se apanhar, explicou o barão, soltando o passarinho. Essa não. Isso ultrapassa os limites da mais fantástica imaginação, da mais incrível magia. O senhor, Adumanta, é um segundo Amenhotep, exclamou o professor, sem se dominar, andando nervosamente a passos rápidos pela sala. Quem é esse indivíduo que o senhor cita pela segunda vez e que considera um grande mago? Perguntou o hindu, olhando perscrutadoramente para Ber. Erixo, entretanto, veio em seu auxílio e o livrou da necessidade de responder a esta questão delicada. Aproximando-se rapidamente do nababo, estendeu-lhe a sua pequena mão e, com a voz trêmula de emoção, disse: Sua ciência é aterrorizante, Sr. Alan. Mas eu gostaria de submetê-lo a um último teste, pedindo-lhe para dizer qual é a minha idade e a minha origem. Isto é, se o senhor não achar a minha pergunta impertinente. Nem um pouco, baronesa. Terei imenso prazer em responder-lhe. Adumanta debruçou-se sobre a palma da mão acetinada da jovem, sorriu zombeteiro e deixou antever por entre o bigode negro os seus maravilhosos dentes, de uma brancura ofuscante. Baronesa, se alguém ouvisse o número que conta a sua idade, sem ter visto seu rosto encantador, pularia para trás de terror e todos os admiradores que suspiram aos seus pés fugiriam horrorizados. Mas tenha a bondade de se sentar. E os senhores também. Para satisfazer a vontade da baronesa, eu vou invocar o passado, assim como há pouco eu invoquei o presente. Aquilo que os senhores virem completará a minha resposta. Os convidados ocuparam inquietos os seus lugares. Somente Adumanta permanecia como sempre calmo e compenetrado. Tirando do bolso um punhado de areia, ele a jogou dentro do nicho escuro. Novamente subiu uma espessa nuvem e, quando se dissipou, Richard e Erixo não conseguiram conter um grito de espanto ao verem o quadro que se descortinava diante dos seus olhos, vivo e real como a própria existência. Ali, a 2 passos de distância, eles viram o interior da pirâmide, construída outrora pelo príncipe Puarma no jardim do seu palácio em Mênfis. À luz de 2 lamparinas a óleo, podia-se distinguir 2 estátuas mortuárias, uma ara sobre a qual fumegavam ervas aromáticas e 2 esfinges, misteriosas e estranhas em sua beleza formal, que com seus olhos brilhantes pareciam fitar os espectadores. Da mesma forma como naquela noite terrível, quando Erixo adormeceu por longos séculos, a porta da pirâmide estava semi-aberta. Através da fresta viam-se árvores e arbustos do jardim, iluminados pelo luar. Ao longe ouviam-se vozes, canto,
barulho e conversas que vinham do local do banquete de casamento de Nunta com o príncipe Puarma. Esquecida de que diante dele estava apenas uma visão e não a realidade, Erixo por pouco não correu para dentro da pirâmide, tão viva era aquela cena invocada do passado. Uma rajada de vento gélido jogou-a de volta à poltrona. Richard também levantou-se, mortalmente pálido, e com as mãos estendidas olhava em silêncio para as esfinges, para sua criação, tombando no chão feito ceifado, em tempo de soltar ainda um grito. Minhas esfinges! Minhas esfinges! A visão desapareceu imediatamente. Erixo aos prantos correu para o marido, que o nababo levantou como a uma criança e colocou sentado na poltrona. Acalme-se, baronesa. O seu marido voltará a 100 instantes, tranquilizou Adumanta, aproximando o frasco ao nariz do barão. A senhora não deve ficar tão abalada. Eu simplesmente trouxe à vida uma luz do passado. Neste instante Richard abriu os olhos. Zombando da própria fraqueza dos seus nervos, ele se queixou de uma forte dor de cabeça e quis ir para casa. O nababo não se opôs, e os convidados, agradecendo calorosamente a Adumanta pela amável recepção e demonstração das maravilhosas experiências de sua ciência, retiraram-se. Receio que esse homem ainda nos traga dissabores. Tenho a impressão de que nós já estamos sob influência das suas forças ocultas, murmurou Erixo, sentada na carruagem ao lado do marido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 9. Apesar da impressão, provocada pela visita à casa de Adumanta e pela estranha visão, dissipou-se no dia seguinte, e a vinda do hindu, que veio certificar-se do bem-estar de todos, acalmou-os definitivamente. Adumanta fazia tanta troça da sua própria arte de prestidigitador e zombava com tanta graça do medo infundado incutido em todos pela assombrosa visão que conseguiu fazê-los rirem. O ceticismo de Beri do velho conde fortaleceu-se. Richard concordava passivamente com todos os argumentos do hindu, e somente Erixo, no fundo da alma, guardava um vago pressentimento, para o qual não conseguia encontrar um motivo aparente. O tempo passava alegremente, e um dia o nababo, ao qual todos se afeiçoaram, anunciou que partiria para Londres em razão de negócios inadiáveis, retornando, porém, para passar o outono em seu castelo perto de Gemunden, para onde ele convidava os amigos para a temporada de caça, e onde também estariam reunidos os seus outros amigos. O convite fora feito de maneira tão simples e amável e o hindu era tão simpático a todos que o conde não hesitou em aceitá-lo. Richard, um caçador fanático, ficou particularmente contente. E um mês mais tarde, a família do conde chegou a Gemunden e foi amavelmente recebida pelo nababo. O castelo, mesmo sendo de construção antiga, era habitável e bem mobiliado. Um enorme parque, ou melhor, uma floresta cercava-o e tinha caça abundante. As acomodações destinadas ao conde e à sua família eram luxuosas. O boudoir de Erixo era particularmente gracioso. O quarto era todo decorado com gaze branca e renda, estofados de seda branca e grande quantidade de flores raras. Mas o que mais lhe agradou foi o terraço do qual se abria uma maravilhosa vista do parque e imediações. Ali ela passava horas a fio sonhando, enquanto os homens jogavam bilhar, xadrez ou discutiam política. Uma semana depois chegaram os outros convidados. 2 famílias inglesas e alguns oficiais austríacos. O castelo imediatamente se tornou animado e ruidoso. O tempo estava divino e cogitava-se um longo passeio a cavalo, seguido por uma caçada à raposa. Erixo, que sofria de cefaleia nervosa, recusou-se a participar do passeio e ficou no castelo em companhia de uma lady idosa e sua filha, que alguns dias antes havia machucado o pé. As damas saíram ao terraço para a despedida e Erixo viu, com enorme surpresa, que para Richard haviam trazido aquele garanhão negro que os encantara outrora. O barão trocou algumas palavras com Adumanta e feliz agradeceu-lhe.
Uma sensação indefinidamente triste apertou o coração de Erikson. Aproximando-se do marido, que acariciava a crina sedosa do cavalo, ela sussurrou-lhe no ouvido: Richard, se você me ama, então não monte esse cavalo. Eu tenho medo dele e ele me incute um mau pressentimento. Mas minha querida, de fato, os seus nervos estão extremamente abalados, revidou impacientemente Richard. A Dumanta acabou de me presentear com salamandra e, em troca deste régio presente, devo retribuir-lhe com indelicadeza e humilhante pusilanimidade? E sem dar atenção à esposa, Richard deu as costas e montou o cavalo. Todos o cercaram, os oficiais olhavam, ardendo de inveja, o cavalo e o cavaleiro. Erikson, ofendida, voltou-se, pegou a jovem Leite pelo braço e foi para o castelo. Os seus pressentimentos, contudo, não se confirmaram. Richard voltou do passeio incólume, saudável e muito bem disposto. Estava repleto de lebras penduradas, que havia caçado. Ao beijar a esposa, segredou-lhe com bonomia: Está vendo, querida, o que valem os seus pressentimentos? Eu nunca tive tanta sorte e Salamandra é o melhor cavalo que já montei. O tempo passava assaz alegre, sem nada acontecer que pudesse perturbar ou assustar Erikson. Mesmo assim, ela não estava tranquila, convencida de que a Dumanta não nutria por ela a simples admiração que sua beleza sugeria a tantos admiradores, mas um sentimento mais profundo e perigoso. Inúmeras vezes ela tinha notado que, ao beijar a sua mão, por baixo das sobrancelhas baixas do hindu brilhava a chama devoradora da paixão. Este beijo e o aperto de sua mão quente já não se constituíam num respeito comedido de um homem mundano. Ao entardecer, quando todo o grupo se reunia e ficava sentado na pequena sala de visitas, o Nababu permanecia sentado em silêncio, recostado na poltrona, fitando-a com um olhar atormentador. Parecia-lhe que as pupilas escuras do terrível mago ficavam fosforescentes na penumbra. Erikson ia dormir cansada e sentindo-se quebrada. Ela ficou acometida de apatia e indiferença a tudo, a começar em relação ao próprio Richard, pelo qual no momento não sentia nada que pudesse parecer com o amor apaixonado, normalmente inspirado pelo marido. Por vezes, Erikson sacudia de si aquele estranho estado de espírito. Nestes momentos ela tinha vontade de ir embora do castelo, pois o hindu lhe despertava medo e quase aversão. Mas esses momentos eram passageiros e a imagem de Adumanta começou a persegui-la com maior frequência. Ela pensava nele e deixava-se fascinar pela sua original e encantadora personalidade. Certa vez foi organizada uma grande caçada. A perseguição a um maravilhoso cervo prolongou-se mais do que o habitual. Erikson participava ardorosamente da caçada e, sem o perceber, afastou-se dos outros caçadores e finalmente viu que estava perdida. Deixando o cavalo a passo, ela tentou orientar-se. A tarde estava maravilhosa. Passando por uma pequena trilha e aspirando com prazer o ar puro da estepe, Erikson saiu numa grande clareira, no fundo da qual, entre os seculares carvalhos, brilhava a superfície lisa de um lago. Nesse recanto iluminado pelos raios róseos do sol poente reinava uma profunda paz. Ela estancou o cavalo e ficou pensativa, olhando para o lago, perto do qual se viam algumas ruínas. O silêncio ao redor fazia bem ao seu espírito cansado. De repente ela escutou ao longe o som de guizos e logo, já bem próximo dela, ouviu-se o relinchar de um cavalo. Erikson voltou-se rapidamente e viu a Dumanta aproximar-se a cavalo. O hindu tirou o chapéu e o seu belo e pálido rosto estava animado. Eu estava certo, baronesa. A senhora se perdeu e o meu instinto infalível trouxe-me até aqui. Melhor dizendo, foi a sua ciência, observou Erikson sorrindo. Mas como este lugar é maravilhoso. Decididamente, eu nem lamento ter me perdido. Felizardo.
Em todas as partes do mundo o Senhor possui um cantinho do paraíso. Além disso é um grande mago. Será? Fez o hindu, com um sorriso meio triste, meio irônico. A senhora diz eu até desejaria sê-lo para conquistar-lhe o coração, pois eu a amo, Erikson, e não consigo mais esconder isto, acrescentou ele, inclinando-se e olhando-a nos olhos com seu olhar apaixonado e imperioso. Erikson nada respondeu. Seu coração batia tão forte, a ponto de estourar. Ela sentia-se sob o poderoso encanto daquele olhar. Adumanta nunca lhe pareceu tão belo. Como se através de uma névoa, ela via o hindu estendendo-lhe a mão. O brilho da safira ofuscou-a e os braços de Adumanta seguraram-na pela cintura. Erikson não opôs resistência. Uma sensação de tristeza e paixão, embriaguez e medo paralisava-a. Somente uma vez, mais precisamente durante o casamento, quando lhe apareceu Amenhotep, sentiu ela algo parecido com o que sentia no momento. Quando ele se inclinou sobre ela, sua cabeça pendeu sem forças. Ao beijá-la nos lábios, ela perdeu a respiração e sentiu um choque ardente correr-lhe pelas veias. Momentos após, o hindu endireitou-se. Um sorriso de felicidade e triunfo iluminava as suas orgulhosas feições. Confusa e envergonhada, Erikson estava cabisbaixa. Vamos voltar. Eu lhe indico o caminho, disse Adumanta, alegre e despreocupado, como se nada tivesse acontecido. Vendo-a esporear o cavalo, o hindu tomou a dianteira a galope. De volta ao castelo, Erikson recusou o jantar e, alegando cansaço, recolheu-se ao leito. Ela estava muito preocupada e inquieta. A imagem de Adumanta perseguia-a. Sua original beleza oriental, a poderosa força que transpirava todo o seu ser e a misteriosa e estranha auréola que o envolvia, tudo isso a encantava e seduzia. Sonhadora, ela se esqueceu de Richard a tal ponto que ficou aborrecida com a sua chegada, fingindo estar dormindo para evitar conversa. Naquele instante, ela não só não amava o marido, como ele era-lhe quase detestável. No dia seguinte, Erikson acordou bem mais calma. Subrepticiamente, da intensa paixão que tinha por Adumanta começou a surgir uma suspeita hostil. O que significaria a sua indiferença em relação ao marido, amado com tanta sinceridade? O que, se não vergonha e desonra, poderia trazer aquela ligação secreta com o misterioso homem que lhe agradava e ao qual, ao mesmo tempo, temia? Não, era preciso sair dali o mais rápido possível. Além do mais, eles já estavam abusando da hospitalidade do hindu. Tomando esta decisão, Erikson no mesmo dia comunicou ao pai e ao marido o seu desejo de voltar para casa. Mas o conde e Lirbach não quiseram nem ouvir falar do assunto. Seu retorno estava previsto para dali a uma semana e tal fuga sem motivo parecia-lhes ridícula e insultante para com o amável dono da casa. Erikson teve de ceder, mas decidiu evitar de todas as maneiras ficar a sós com seu perigoso anfitrião. Passaram-se alguns dias após aquele incidente. Erikson cumpria à risca sua decisão, evitando Nababo. Tomada, porém, por um tal estado de nervos e sensação doentia, e por vezes de imensa vontade de ver Adumanta, experimentar novamente os seus beijos, ela, decididamente, já não sabia o que fazer. Irritava, sobretudo, a dualidade mórbida de seus sentimentos que se alteravam constantemente, inundando seu coração hora de paixão hora de desconfiança em relação ao hindu. Ela até recomeçou a procurar nele Amenhotep. O castelo começou a ficar vazio. Os ingleses e os oficiais austríacos foram embora. No dia seguinte, o conde e a família também deveriam abandonar o hospitaleiro lar do Nababo. À tarde Erikson encontrava-se sozinha em seus aposentos, depois de alegar uma enxaqueca para não comparecer ao almoço. O conde estava ocupado com cartas de negócios, o professor sofria de gota. O hindu, conforme disseram, havia viajado a Gemunden e Richard saiu para andar a cavalo.
Deitada no sofá em seu boudoir predileto, Erikson sonhava. Seu olhar vagueava pelas flores, obras de arte e todo o mobiliário mágico com que a cercou o amor do nababo. Aqui, cada objeto lembrava-lhe do manta e por vezes fazia mergulhar numa espécie de torpor nervoso, durante o qual ela tinha uma vontade louca de ver o hindu. Simultaneamente, de forma inesperada e com força redobrada, dela se apossavam as torturantes desconfianças e a melancolia. No meio deste martírio moral, ela teve uma vontade incontrolável de penetrar nos aposentos do hindu, enquanto ele estivesse ausente, para achar algo que pudesse confirmar ou afastar definitivamente as suas dúvidas e desconfianças. Os aposentos do nabab estavam localizados no lado oposto do castelo. Mesmo sem nunca ter estado lá, ela conhecia o caminho. Tomada por uma curiosidade mórbida, Erikson praticamente foi correndo até lá. Seu único receio era encontrar algum dos criados no caminho, mas tal receio não se confirmou. Atravessando sem dificuldades algumas grandes salas imersas na penumbra em função das espessas cortinas baixadas, ela entrou no imenso quarto, também na penumbra. A julgar pela grande quantidade de pergaminhos e de estranhos instrumentos que se amontoavam sobre uma mesa, o quarto devia ser o gabinete de trabalho de Edumanta. Ela percorreu curiosa todo o quarto, quando de repente viu uma espécie de grande armário que estava num profundo nicho. Era inteiramente coberto de sinais cabalísticos e hieróglifos, sua porta estava entreaberta. Erikson abriu cuidadosamente a porta mais um pouco. Olhou para o interior e recuou horrorizada, apesar de não ser nada assustador aquilo que ela viu. O armário parecia não ter a parede de fundo. Esta parecia ser mais uma janela aberta, através da qual se avistava um distante panorama. Na azulada e transparente longura estendia-se um deserto, em cujas areias se elevava uma grande pirâmide e a esfinge de Gizé. Os dois grandes e misteriosos monumentos do antigo mundo pareciam reais, só que em miniatura. De repente ela estremeceu ao perceber que a porta secreta entre as patas da esfinge estava aberta e, junto à entrada da pirâmide, na penumbra, estava se movimentando uma pequena figura humana, vestida de branco e com cláfita na cabeça. Uma ideia maluca passou pela mente excitada de Erikson. Sua mão começou a procurar apressada, por entre as dobras do penhoar de seda, o punhal sagrado de Amenhotep, que ela tirou. O cabo quente do punhal indicava que a arma mágica havia feito um contato com um estranho e poderoso encantamento. Mas ela permaneceu surda a este aviso. Esticando o braço, com a ponta do punhal ela empurrou a pequena porta que conduzia para o interior da pirâmide, fechando-a a seguir. Um feixe de centelhas cobriu a lâmina da faca mágica e, no mesmo instante, Erikson sentiu a terra tremer sob os seus pés. Um furacão suspendeu-a no ar e começou a girá-la no espaço. Aos seus pés abriu-se um deserto, enquanto a esfinge e a pirâmide adquiriram suas dimensões gigantescas reais. Tudo em volta se movia, tremia, ressoava e, aos poucos, foi submergindo numa densa escuridão. Ela sentia como se uma força elevasse com incrível velocidade e a jogasse dentro de um mar de chamas. Uma dor infernal por todo o corpo fê-la perder os sentidos. Quando voltou a si, viu-se deitada no quarto contíguo ao gabinete de trabalho de Edumanta. Os menores movimentos causavam-lhe dores insuportáveis. Ela tentou examinar a si própria e viu que seu braço, ainda apertando convulsivamente a arma mágica, estava coberto de queimaduras. Ela convenceu-se horrorizada de que estava praticamente nua e que somente alguns farrapos meio queimados de seda e cambraia pendiam em seus ombros e na cintura. Só então ela se deu conta de ter mexido incautamente com as terríveis e desconhecidas leis e desmaiou novamente. O som vago de vozes e a terrível dor fizeram com que a jovem abrisse os olhos. Seu pai, Ber e duas camareiras estavam cuidando dela. Já lhe tinham trocado o penhoar, envolveram-na num cobertor e cuidadosamente levaram-na ao dormitório, onde a puseram na cama. Enquanto esperavam pelo médico que mandaram buscar em Gemundem,
e estavam tentando prestar-lhe os primeiros socorros. O conde e Ber estavam terrivelmente nervosos. O ribombar do trovão, que estremeceu até os alicerces toda a casa, inicialmente atribuído a uma explosão de pólvora, alarmou a todos os habitantes do castelo. Em meio ao pânico, ninguém conseguia localizar em que parte do castelo aconteceu o acidente. Um dos criados, todo pálido, foi o primeiro a explicar, com voz trêmula, que a explosão acontecera no gabinete do seu amo. Ele estava levando um livro e uma revista para o quarto contíguo ao gabinete, quando um terrível golpe o aturdiu. E ali ele viu horrorizado como a porta se escancarou e através dela veio voando, tombando no chão, um objeto branco todo coberto de centelhas. Do gabinete ouviu-se claramente o crepitar de incêndio, todo ele parecia estar envolto em chamas. Quando o conde e Ber, junto com os criados, chegaram ao local da catástrofe, encontraram Erikson deitada exânime, coberta por queimaduras. No gabinete já não havia fogo, mas tudo a mobília, as cortinas, os livros. Praticamente tudo fora consumido pelas chamas. Nas paredes nuas, entretanto, não havia qualquer sinal de fumaça, mas no nicho, onde estava o armário misterioso, a parede rachara em toda a sua espessura. Passado o primeiro susto, o conde perguntou pelo nababo, querendo avisá-lo sobre o acontecido. Ele imaginava que o hindu ainda estava em Gemundem. Qual foi a sua surpresa ao saber, horrorizado, que uma hora antes do acidente Adumanta havia retornado para casa, trancando-se no gabinete, onde ninguém podia entrar sem autorização especial. Debalde procuraram por todo lugar o jovem anfitrião. Ele simplesmente desaparecera. Restava a suposição de que ele havia morrido sem deixar pistas. O conde e Ber, estupefatos, estavam parados no gabinete, calados e cabisbaixos, quando veio a notícia de uma outra desgraça. O cavalariço que acompanhava Richard retornou para casa trazendo, atravessado na sela do cavalo, o corpo imóvel do barão. Ele contou que ambos iam de volta para casa quando ouviu algo semelhante a tiro de canhão e viu o cavalo do barão empinar-se nas patas traseiras. Pareceu-lhe até que o chão cuspiu fogo. O seu cavalo também mordeu os freios e ele teve muito trabalho em dominá-lo, e, conseguindo, ele voltou ao local e encontrou Lirbach caído imóvel no chão, enquanto Salamandra desaparecera sem deixar rastros. O médico, recém-chegado, constatou que o barão estava morto e disse que o estado de Erikson era muito delicado. A jovem começou a ter febre. Em seu delírio ela chamava pelo marido ou pelo nababo, que ninguém conseguia encontrar. Quando à noite o conde e o professor ficaram sozinhos junto ao leito de Erikson, que se agitava e gemia, o primeiro observou. Não há dúvida de que ela tocou inadvertidamente em algum instrumento mágico, provocando aquela desgraça e a morte do pobre Richard. Se ao menos pudéssemos perguntar-lhe saber o que ela havia feito e como fora parar no laboratório do mago, ajuntou Ber, comovido até as profundezas da alma, com lágrimas nos olhos, pois devido às longas viagens na companhia de Lirbach afeiçoara-se muito ao barão. Passaram-se alguns dias. Adumanta não aparecia e Erikson permanecia no mesmo estado crítico. Uma investigação empreendida pelas autoridades nada revelou. Fizeram uma reunião e decidiu-se que o professor levaria o esquife de Richard para o castelo de Kronborg. O conde ficaria junto da filha, enquanto ela não melhorasse o suficiente para poder ser transportada para lá. Para grande espanto geral, o corpo do barão, apesar de já terem passado 5 dias, não apresentava qualquer sinal de decomposição. Seus membros continuavam flexíveis e sua aparência era de um homem dormindo um sono profundo. O professor aventou a possibilidade de que Richard entrara somente num sono letárgico e decidiu mantê-lo sob observação, sem sepultá-lo, até que aparecessem sinais evidentes da decomposição. O corpo de Richard foi colocado numa caixa com grandes orifícios para ele não se asfixiar ao acordar. E assim, o professor foi embora e o conde ficou.
O estado de saúde de Erixo piorava. Parecia que os remédios dos médicos lhe faziam mais mal do que bem. O conde estava desesperado. Ele se sentia muito mal naquela casa estranha e sem dono. Entre a perturbada criadagem começaram a surgir estranhos boatos. O cavalariço que acompanhava o barão e cuidava de Salamandra contou que o cavalo voltava todas as noites para sua baia. Ele ouvia seu relinchar e até chegou a apalpá-lo, mas o animal permanecia invisível. Assustado com tudo isso e achando que estava lidando com o capeta, ele pediu a conta. O conde chamou para conversar e tentou convencê-lo de que aquilo era tão somente o fruto de sua imaginação e que seria melhor que ele esperasse até que, de uma forma ou outra, ficasse explicado o desaparecimento do amo ou chegassem os seus herdeiros. Nada será explicado, senhor conde, replicou o cavalariço, pois o nosso amo era um feiticeiro. Eu mesmo não acreditava nisso e ria da cara do Clemente, quando ele tentava me convencer de que o nosso amo aparecia, às vezes, Deus sabe de onde, como por exemplo, de um canto da sala onde não havia porta. Além disso, ele sempre tinha conhecimento do que acontecia nos quartos dos criados e ouvia coisas que nenhum cristão consegue ouvir. Um dia ele mandou Clemente buscar urgente alguma coisa no pavilhão de caça, mas este começou a discutir com o guarda florestal e atrasou-se. Quando voltou, o amo lhe disse: Como você se atreveu a perder tempo fazendo um escândalo com o guarda florestal, enquanto eu fiquei aqui esperando? Não, Vossa Excelência, não importa o que me diga, mas o senhor Adumanta vendeu sua alma ao diabo e foi o próprio que apareceu em chamas para levá-lo. O que se refere ao cavalo, eu juro que disse somente a verdade. Quando, pela primeira vez, eu escutei à noite o seu relinchar e o tropel, eu não desconfiei de nada e pensei comigo que Salamandra havia achado o caminho da cocheira. Fui até lá todo contente e, enquanto eu procurava por fósforos, passei a mão pelo seu dorso e pescoço. O cavalo, como de costume, esfregou a cabeça na minha mão. Eu resolvi examiná-lo para ver se ele não havia se ferido. Acendi a lanterna e... Imagine o meu susto, quando vi que na baia não havia nada. Desde aquele dia, aquela criatura do diabo vem a cada noite, relincha, funga e tropeia, mas não dá para vê-la. Não. Digo o que quiser, mas eu estou indo embora. Não quero perder minha alma. Mas, meu amigo, isso tudo é uma alucinação. Não, Vossa Excelência, eu não fui o único a ver essas coisas de demônio. E digo mais, Salamandra nunca foi um cavalo comum. Por vezes ele olhava de uma maneira estranha e o seu relinchar era idêntico ao riso humano. Aquilo não era um cavalo, mas um demônio. Não havia argumentos que o dissuadissem e o cavalariço foi embora no mesmo dia. Uma parte da criadagem seguiu-lhe o exemplo. Como entre os desertores havia também uma das camareiras de Erixo, o conde teve de contratar uma enfermeira para cuidar da enferma. No dia seguinte àquela conversa, no castelo chegou um homem que declarou ter sido incumbido pelo nababo para administrar a propriedade e mostrou um documento que o autorizava para tanto. Ele era alto e magro, do tipo oriental, de tez bronze. Falava um inglês perfeito, mas tinha dificuldade com o alemão. Em conversa particular com o conde, ele informou que Adumanta Odear estava vivo e em perfeita saúde e que ele, graças a um feliz acaso, deixara o castelo um quarto de hora antes da explosão, causada por negligência da baronesa que por curiosidade infantil tocou num aparelho elétrico de enorme força, descarregando-o. Ele acrescentou que a notícia da morte do irmão mais velho obrigou Adumanta a viajar urgente à Índia, mas que ele implorava ao conde usufruir de sua hospitalidade, pondo à disposição dele o castelo inteiro, enquanto a baronesa não ficasse totalmente recuperada. A partir daquele dia, tudo voltou ao normal no castelo. O novo administrador alojou-se nos quartos que ocupava o seu amo e tudo voltou à antiga rotina. Mesmo assim, o conde decidiu voltar logo para casa.
Bailey escreveu que o corpo de Richard permanecia na mesma situação e que em seu corpo não havia o menor sinal de decomposição. Ele foi colocado na cripta da família, mas o professor tomou todas as medidas para socorrer Lirbach se ele acordasse. Erikson continuava se sentindo muito mal. Agora, além das dores físicas, acrescentaram-se-lhe dores morais. Por conversas com a camareira e a enfermeira, ela soube da morte de Richard e do desaparecimento do nababo. Os remorsos torturavam-na e ela recriminava-se amargamente pela negligência que provocara tanta desgraça. Inquirido, o conde contou-lhe todos os pormenores do acontecido e, delicadamente, censurou por ter tangido os mistérios, cuja força e significado ela desconhecia. O estado de saúde de Erikson teve uma ligeira melhora. A febre baixou e ela deixou de delirar, mas os ferimentos e as queimaduras continuavam a doer insuportavelmente, tanto que, apesar de todo o seu autocontrole, ela não conseguia conter os gemidos. Certa noite Erikson não conseguia adormecer. Seu corpo ardia, os lábios estavam secos e uma terrível sede torturava-a. A enfermeira dormia tão profundamente no quarto vizinho que a doente não conseguiu chamar ninguém. Pensamentos lúgubres oprimiam-na. Ela pensava na morte de Richard e melancolicamente se convencia de que apesar dos pesares a situação não era tão ruim assim como parecia ser, pois entre ela e o caixão de Richard surgia a imagem de Adumanta, transpirando aquele estranho encanto que dominava seus sentidos e fazia seu coração bater mais forte. Debalde ela tentou afastar os pensamentos que considerava criminosos, tentando concentrar-se em Richard e esforçando-se para sentir inteiramente a sua irreparável perda. Tudo em vão. Em sua memória projetava-se constantemente o hindu com seu sorriso enigmático e olhar dominador dos seus grandes olhos negros e ela esquecia de tudo, até da dor que a dilacerava, pensando somente no mago. O ruído da porta se abrindo fez-lhe estremecer, e Erikson viu espantada o reposteiro abrir-se, sem ninguém entrar no quarto. Erikson estremeceu e um suor frio cobriu-lhe a testa quando ouviu o barulho de passos firmes, tão familiares. Alguém parou junto ao seu leito e uma mão macia, com longos e finos dedos, pousou-lhe na testa. Ela tentou gritar, mas a voz lhe faltou e ela, como paralisada, continuou deitada imóvel. Sua louca! O que você fez? Ouviu, como se ao longe, a voz de Adumanta. Eu deveria deixá-la morrer ou submetê-la a longos e merecidos sofrimentos. Mas tive pena de você, pois eu a amo. Eu vim aliviar os seus sofrimentos, pois acho que você já foi punido bastante. Erikson sentiu que sobre o seu corpo dolorido foi colocada uma fria e úmida compressa que desprendia um agradável frescor. Em seguida, aquelas mesmas mãos invisíveis enxugaram seu rosto e levaram aos seus lábios uma taça de bebida aromática. Ela sentiu imediatamente que suas forças aumentaram. Agora os dedos finos de Adumanta tocavam-lhe a testa. Uma sensação de paz, um indescritível bem-estar e uma felicidade infinita invadiram todo o seu ser. Uma agradável sonolência rapidamente passou para um sono profundo. Quando Erikson acordou, ficou surpresa ao saber que havia dormido por mais de 10 horas. Durante o sono, o estado de saúde da enferma sofreu incríveis mudanças para o melhor. Os ferimentos cicatrizaram-se, as queimaduras empalideceram e a dor já não era acentuada. Os médicos ficaram perplexos com essa inesperada melhora. A partir desse dia, sua saúde começou a melhorar rapidamente. Ela já podia levantar-se e passar para o sofá do boudoir. O conde, que só estava aguardando o momento de poder partir rapidamente, tentou convencê-la de que a viagem para casa já não era mais perigosa, mas Erikson recusava-se, alegando estar ainda demasiadamente fraca, que qualquer movimento rápido e qualquer agitação causavam-lhe dores e, sendo assim, era necessário aguardar mais um pouco. O verdadeiro motivo que a mantinha no castelo resumia-se no crescente sentimento de paixão que Adumanta lhe incutia, mesmo permanecendo invisível.
Erikson já não chorava por Richard. Por vezes, ela até se esquecia de que um dia ele existiu. Agora ela vivia somente à espera do hindu, que vinha ao seu encontro todas as noites, assim que ela ficava sozinha. Erikson ouvia de longe os seus passos aproximando-se, sentia nos lábios o seu beijo e o afago suave de seus cabelos. Ele respondia às suas perguntas, mas permanecia invisível. Em vão Erikson implorava-lhe que aparecesse e tentava agarrá-lo. Seus braços agarravam somente o ar e para todos os seus pedidos o hindu respondia invariavelmente, com uma voz suave e triste. Eu não posso. Você mesma é culpada disso. Você me colocou nesta situação difícil. Certa vez a Adumanta faltou e depois disso deixou de aparecer por uma semana. Erikson ficou inquieta. Para ela sua falta era um terrível suplício. Ao recuperar a saúde, ela também recuperou a habitual energia e o caráter rebelde. Finalmente certa noite, quando ela, ardendo de impaciência, desfolhava um magnífico buquê enviado de manhã pelo administrador em nome de seu amo, um aperto da mão familiar fê-la estremecer. Adumanta! Exclamou ela, alegremente. Em seguida, recompondo-se, levantou-se e perguntou num tom imperioso e impaciente. Você me ama? Sim ou não? Eu a amo, minha bela Erikson, e entendo o desespero da sua pergunta. Você quer que eu seja novamente visível aos seus olhos? Eu mesmo não desejo outra coisa senão realizar a sua vontade, mas foi você mesma, com seu ato impensado, que me colocou nesta situação. Eu não admito tal desculpa, disse Erikson, tremendo de perturbação. Confesso que errei e peço-lhe desculpas. Mas você é demais sábio e poderoso para não conseguir consertar o mal que cometi, se é que você quer. Você tem razão. Meus conhecimentos me apontam um meio de quebrar o encanto, mas você iria querer utilizá-lo? Erikson, será que você me ama o suficiente para me acompanhar, cortar os laços de ligação com este mundo e entrar como minha esposa no meu palácio em Delhi? Sendo um sábio e mago eu não posso permanecer por muito tempo neste mundo vazio e vulgar, que, além do mais, é-me repugnante. Mas que lhe importará ao mundo se nós vamos pertencer um ao outro, se vou lhe dar todas as alegrias do amor, todos os prazeres da riqueza e todo o poder criado pela minha ciência? A voz trêmula e apaixonada de Adumanta soava como um delicioso afago aos ouvidos de Erikson. O hálito quente tocava seu rosto e a mão invisível brincava com os cachos de cabelos dourados, caídos sobre a sua testa. Ela foi tomada de uma certa fraqueza e torpor. Dentro dela o sentimento de amor enfrentou por um momento a desconfiança, mas mesmo esta acabou por desaparecer. O que devo fazer para que você fique novamente visível para mim? Diga. Eu vou segui-lo, pois estou cansada de lutar. Por vezes não entendo o sentimento que você desperta em mim, mas não consigo me libertar de sua influência. Essa influência é o amor, murmurou o hindu, e Erikson sentiu em seus lábios um beijo ardente. E agora, minha amada, ouça-me com muita atenção. Você deve retornar ao castelo de seu pai. Lá, no jazigo familiar, repousa o corpo do barão Lirbach. Ele, como pressupõe com muita razão o professor, não está morto e se encontra num estado letárgico devido a um forte choque elétrico. Você deve pegar o punhal mágico que roubou de Amenhotep, entrar no jazigo entre 11 horas e meia-noite e enfiar o punhal no peito de Richard. No instante em que o sangue dele purpurear as suas mãos, eu me tornarei visível para você e a levarei comigo. Mas agora devo me despedir. Se quiser me ver, deve proceder como lhe expliquei, e, até então, adeus. Após estas palavras, tudo ficou silencioso. Erikson, constrangida, cobriu nervosamente o rosto com as mãos e desatou a chorar. No dia seguinte ela comunicou ao pai que desejava voltar para casa. O conde, que há muito tempo ansiava por isso, ficou felicíssimo e em 24 horas estava pronto para partir.
Erikson adentrou o castelo paterno, pálida, pensativa e desolada. Feito uma alma penada, ela vagava pelos quartos, atormentada pelos sentimentos mais contraditórios. A vontade de ver a Dumanta atormentava e, ao mesmo tempo, a ideia de fulminar o corpo do marido com o punhal deixava-a aterrorizada. Diariamente, de manhã, ela tomava a firme decisão de cumprir a tarefa de libertação, mas, à tarde, tremia só de pensar em descer ao jazigo. Por vezes, a perspectiva de enclausurar-se para sempre no palácio do Hindu enchia o seu coração de angústia. Finalmente, a inquietação que a consumia chegou ao auge. Desde cedo Erikson não sabia o que fazer. Uma certa vontade de alguém, mais forte que sua própria, incitava para a ação. Quando o relógio bateu 11 da noite, ela saiu do gabinete onde seu pai jogava xadrez com o professor e, com passos indecisos, dirigiu-se à biblioteca. Lá, num pequeno armário, estavam guardadas as chaves da capela e do jazigo. Pegando as chaves, Erikson atravessou silenciosamente o corredor que passava por quartos destinados a hóspedes, ora vazios, e sorrateiramente desceu para o jardim. O vento frio e úmido de outono agitava o seu leve penhoar branco. Apesar de tremer de frio, ela prosseguiu o seu caminho, quase correndo pelas alamedas vazias. Finalmente, à sua frente, delineou-se na escuridão a silhueta gótica do túmulo. Após algumas tentativas infrutíferas de abrir a porta, Erikson enfim viu-se no quarto escuro do jazigo. Tremendo febrilmente, ela dirigiu-se decidida para um canto, onde sabia que sempre havia velas e fósforos. Erikson acendeu a vela, desceu pela escada e entrou no jazigo. A alguns passos da porta estava o caixão de Richard, coberto apenas por um tecido. Ao lado do caixão, sobre a mesa, estava acesa uma lâmpada de cabeceira, iluminando uma taça de vinho coberta com uma tampa, e um aparelho elétrico, cujos fios estavam ligados ao quarto do professor para soar um forte alarme no caso do defunto se mexer, o qual, segundo Ber, achava-se em estado letárgico. Apesar de todos os médicos afirmarem que o barão estava morto, o teimoso professor não lhes dava ouvidos. Erikson colocou a vela sobre a mesa, retirou o tecido e olhou para o rosto de Richard fracamente iluminado pela luz bruxuleante da lâmpada. Richard passaria por adormecido, se não fosse levada em conta a palidez séria do seu rosto. Erikson não o via desde aquela fatídica manhã, quando ele a abraçou pela última vez, antes de ir ao passeio do qual não voltaria vivo. Dos olhos da jovem correram lágrimas ardentes. Debruçada sobre o corpo, ela fitava avidamente as feições daquele a quem tanto amava. Todos os sentimentos que a tinham perturbado recentemente desapareceram, permanecendo apenas uma profunda afeição por Richard. Sua alma era invadida por somente um desejo: fazê-lo voltar à vida, destruir o terrível encantamento que acorrentara o defunto vivo àquele jazigo. O que aconteceria depois de o que aconteceria a ela, isso já não lhe importava. Ela ergueu decidida o punhal mágico e o cravou no peito de Richard. Ressuscite. Desperte, meu amado, e nunca mais me deixe, murmurou ela com olhar faiscante. Algo vermelho, fumegante sangue ou não espargiu do peito do defunto e irrigou as mãos da jovem. No mesmo instante, Richard levantou-se, abriu os olhos e um grito de liberdade partiu de seus lábios. Erikson sentiu a cabeça girar e cambaleou. Um sopro de aroma sufocante bateu-lhe no rosto e prendeu-lhe a respiração. Uma fraqueza mortal tomou conta de todo o seu ser. Como se através de uma névoa, ela viu Richard estender-lhe as mãos e ouviu-o gritar: Erikson! Minha querida! Com o último clarão de consciência, ela quis correr para ele, mas uma mão férrea agarrou-a pela cintura. Pareceu-lhe estar caindo num abismo escuro, e ela desmaiou. Uma terrível dor e a sensação de tocar num ferro em brasa despertaram o barão do sono letárgico. Ele endireitou-se e ao abrir os olhos viu Erikson. Um grito de felicidade, amor e reconhecimento,
soltou-se de seu peito. Mas no mesmo momento, Richard recuou e seu olhar deteve-se estarrecido na figura alta de Amenhotep, que surgiu atrás de Erixo e puxou-a para junto de si. A visão do inimigo fez Richard recuperar rapidamente a presença de espírito. Ardendo de fúria e ciúmes, ele saltou do caixão e quis atacar o egípcio, mas este levantou a mão e Lirbak ficou paralisado, sem conseguir se mexer. Ingrato! Você me retribuiu o bem que lhe fiz, roubando-me a única mulher que amei, disse o mago com desprezo. Eu poderia aniquilá-lo, mas não quero. Vive e regale-se com a sua existência desprezível até que a natureza assim o quiser. Você jamais voltará a ver Erixo. Com estas palavras, Amenhotep levantou feito a uma pena, voltou-se rapidamente e desapareceu na escuridão do jazigo. Richard ficou imóvel. Parecia-lhe ouvir o ranger da porta e depois o tropel dos cavalos pela alameda. Ele não conseguia distinguir se aquilo era real ou uma alucinação de seus sentidos perturbados. Com um esforço sobre-humano, ele sacudiu-se do torpor e, agarrando a vela acesa deixada por Erixo, correu para fora do jazigo. Tudo estava deserto e em volta reinava um silêncio sepulcral. Um sopro de vento frio e penetrante apagou a vela. O barão dirigiu-se rapidamente para o castelo, na medida que lhe permitia uma sensação de fraqueza que voltou a dominá-lo. Mal entrou no hall, os dois criados que se preparavam para apagar as velas fugiram gritando em desabalada carreira, jogando no chão tudo o que carregavam. O terceiro, que Richard encontrou no corredor, seguiu imediatamente o exemplo dos dois primeiros. Os gritos atraíram a atenção do conde e de Ber, que estavam jogando xadrez. Surpresos com o barulho, o conde levantou-se para saber o que estava acontecendo e neste instante a porta se abriu e Richard, abalado e pálido feito um verdadeiro fantasma, apareceu na soleira. Não se assustem, sou eu. Despertei do sono letárgico, sussurrou ele em voz débil. O conde e Ber abraçaram-no felizes e depois começaram a perguntar-lhe dos detalhes da inesperada ressurreição. Fui despertado por Erixo. De que maneira, não sei. Mas, meus amigos, temo que a perdemos para sempre, disse Richard com a voz embargada pelas lágrimas. E contou o que aconteceu no jazigo. Mas como? Então esse criminoso feiticeiro ousou roubar novamente a minha criança. Vociferou o conde, possesso. E, agitando os punhos, acrescentou com ferocidade. Mas eu vou obrigá-lo à força a devolver a minha filha. Ber ficou cabisbaixo. Enxugando uma lágrima, ele disse em tom triste. Como o senhor planeja tirar de Amenhotep a mulher que ele ama? Como vai enfrentar um gigante que comanda as forças da natureza, perto do qual não passamos de desprezíveis pigmeus? Meu coração me diz que nunca mais veremos a pobre Erixo. Vamos tentar pelo menos conservar o que o destino nos deixou e ele apontou para Richard que, sem forças, deixou-se cair numa poltrona. No presente momento, ele precisa de todos os cuidados. Richard foi levado para o quarto do professor para ser cuidado por Ber. O conde ficou com a sua dor. O professor fez o barão beber um vinho quente e examinou-o, pois este se queixava de uma forte dor no peito. Ber ficou horrorizado quando viu no peito do barão a marca do triângulo encimado por uma cruz. Só que o misterioso símbolo tinha a cor vermelha e não negra como no peito de Thea. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. Erixo voltou a se sentindo-se quebrada e com a cabeça pesando. Finalmente ela abriu os olhos e, surpresa, olhou ao seu redor. Estava deitada numa cama,
cercada de travesseiros. Em vez da camisola de cambraia, enfeitada de rendas, vestia uma túnica curta, bordada prata. Seus pequeninos pés calçavam sandálias douradas e em seus pulsos tilintavam pesados braceletes. O que significava aquilo? Onde ela estava? Sacudindo o torpor, ela endireitou-se e timidamente começou a examinar o ambiente. Estava num grande quarto com colunas esmaltadas. Junto às paredes, dispunham-se baixos sofás de tecido púrpura. No meio do quarto havia uma piscina de lápis lazuli, onde jorrava um chafariz. Flores raras e perfumadas em vasos esmaltados estavam distribuídas pelo recinto, formando lindos arranjos. Uma imensa porta, ornada com um tecido caro, saía para uma ampla galeria com arcada, da qual alguns degraus de mármore branco levavam ao jardim, cuja densa e escura folhagem se antevia através da arcada. A lua cheia inundava o quadro mágico com a sua luz brilhante e ao mesmo tempo delicada, iluminando as rosas, os ornamentos das colunas e os arcos entalhados feito renda. Como num sonho, Erixo levantou-se, saiu para a galeria e murmurou: "Oh, como aqui é lindo!" Ela deliciava-se em aspirar o aroma das rosas e dos lírios e uma brisa refrescante e perfumada acariciava-lhe o rosto moreno. Mas de repente ela soltou um forte grito, pôs as mãos na cabeça e com o corpo tremendo deixou-se cair sobre um banco de mármore. Sua memória voltou e ela compreendeu claramente a existência infeliz a que estava condenada. Erixo sequer lançou um olhar para a grandiosidade mágica à sua volta. Para que essas rosas que encobrem a parede e o luxo imperial deste palácio desértico, onde ela foi sepultada para sempre? Ela ansiava ser livre, ter uma vida ativa a qual já estava acostumada, viver com a pessoa amada num mundo vivo e real, enquanto aquela vida monótona e infinita a que estava destinada parecia uma terrível sentença de morte. Um grito de desespero soltou-se de seu peito. Encostando a cabeça em brasa no mármore frio, ela fechou os olhos. A tempestade que se desencadeou em sua alma absorveu-a a tal ponto que ela não percebeu que, no fundo da galeria, apareceu a figura alta e esbelta de Amenhotep, e nem ouviu quando ele se aproximou dela. E só quando ele ficou de joelhos junto ao banco de mármore e abraçou-a apaixonadamente, ela estremeceu, abriu os olhos e surpreendida e horrorizada olhou para ele. Erixo tremia ao ver aos seus pés aquele que ela sabia ser seu senhor. Era terrível ouvir aqueles lábios severos, habituados a comandar as forças da natureza, implorar-lhe agora pelo menos uma gota de amor. O rubor febril que sempre ardia no rosto pálido do mago, a sua respiração entrecortada, o olhar apaixonado e as novas e estranhas palavras, ditas por lábios trêmulos, tudo indicava que os anseios da alma, por tanto tempo contidos pelo trabalho e ciência, acordaram finalmente do seu sono secular e clamavam desesperadamente: "Ô Mussum! Eu também estou sujeito a todas as fraquezas humanas." Que lei terrível e inconcebível derrubou o sábio que parecia ter vencido tudo? O que levou este gigante do poder e da força ao papel de pedinte? O que despertou neste espírito rebelde o anseio de usar seus direitos humanos, que ele sempre rejeitou? Ame-me, Erixo. Dê-me uma partícula daquela felicidade da qual usufrui toda a criatura, e por este momento de amor, bem-aventurança e esquecimento eu lhe darei tudo o que pedir. Tudo? Balbuciou Erixo, e por dentro remexeu-se uma ponta de pena daquele homem extraordinário, tão estranhamente vencido pelo destino. Mas este sentimento imediatamente deu lugar ao ódio e amargura que lhe invadiu a alma. Tudo? Repetiu ela, e uma fugidia faísca cintilou em seu olhar. Você me dará tudo o que eu pedir? Percebendo que Amenhotep empalideceu e atrapalhou-se, ela acrescentou: Não tema. Não vou pedir que você me devolva ele. Neste caso, minha amada, eu lhe darei tudo o que estiver a meu alcance. Estou à sua disposição. Minha ciência e o meu amor estão aos seus pés. Dê-me, então, para isso,
O juramento do mago. Eu esqueço o passado e o futuro. Vou pensar somente no bem que você me deu. Vou amá-lo e lhe darei as horas de felicidade que me pede. Amenhotep endireitou-se. Seus olhos faiscaram e a sua voz soou firme quando ele levantou a mão e pronunciou: Juro pela minha estrela de mago cumprir tudo o que você me pedir. E sobre a sua fronte espargiu-se uma chama ofuscante, testemunha de seu juramento. Erixo, com um grito de felicidade, caiu em seus braços, passou as mãos em seu pescoço e beijou-o calidamente nos lábios. Embriagado e cego de paixão, ele não percebeu o impiedoso sorriso que passou por seus lábios. Feliz, como se tivesse nascido de novo, Amenhotep sentou no banco junto a Erixo e começou a falar-lhe de seu amor, dos sofrimentos que passou por causa de ciúmes e do futuro deles, repleto de felicidade, que ele tanto sonhou. Ela, surpresa, ficou examinando-o. Ele parecia ter remoçado e ficado mais bonito. A severa rigidez dos traços foi substituída por uma expressão feliz, despreocupada e delicada. Ele tirou dos ombros a carga dos seculares trabalhos, pesquisas e triunfos sobre a natureza e si mesmo, para voltar a ser o mesmo homem que era antes de passar pela fatídica porta da pirâmide. Vamos! Vamos comemorar a nossa união! Exclamou feliz Amenhotep, arrastando Erixo para um grande quarto contíguo. Ali, uma mesa farta e luxuosa aguardava-os para o jantar de 2 pessoas. Ela não conseguia parar de se espantar quando viu a seta abstêmio, que se limitava somente a ingerir uma colher de arroz, legumes e um copo de leite, beber taças e mais taças de vinho, que como uma torrente de fogo se espalhava por suas veias, pelas quais até então corria apenas um líquido submisso à sua vontade, da mesma forma como ele. Seria ele o mesmo trabalhador incansável, cujo descanso diário consistia exclusivamente de 2 banhos refrescantes e que agora perdia o seu precioso tempo num banquete e em diversões amorosas. Novamente um sentimento de pena e participação instalou-se no coração de Erixo e mais uma vez a amargura e a sede de vingança venceram. Será que ela estaria ficando louca ao sentir pena dele, ele, que nunca teve isso por ela, que lhe subtraiu a infância e nunca antes se dignara em oferecer-lhe o amor, e agora, quando ela amava e pertencia a outro, ele se impingia para ela? Que tipo de vida se pode ter dentro das paredes deste calabouço? E não era para Amenhotep que ela queria viver e ser linda. Não. Ela ia obrigá-lo a pagar caro pelas horas de amor que ele arrancou dela. E quanto mais rápido chegasse a hora da vingança, tanto melhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando Amenhotep se levantou da mesa, Erixo seguiu-lhe o exemplo e deixou-se levar para o quarto nupcial. Uma pesada cortina desceu atrás deles. Quando Amenhotep e Erixo saíram para o terraço, o sol nascente invadiu o horizonte de púrpura, transformando em milhões de diamantes as gotas do orvalho oscilantes nas flores e folhas. Ela estava branca como a sua túnica, ele, radiante de felicidade. Por um momento ambos ficaram em silêncio e, em seguida, o mago perguntou com um sorriso alegre e despreocupado: E então, minha amada, por que não pergunta sobre o pagamento pelo prazer que você me proporcionou? O que devo fazer? O que imaginou o seu pequeno coraçãozinho? O que deseja que eu lhe dê? Erixo estremeceu e voltou-se, medindo com olhar lúgubre. O que eu quero de você? A morte, respondeu ela, sublinhando cada palavra. Perplexo, Amenhotep cambaleou e deu um passo para trás. A respiração sustou-se e um suor gelado cobriu-lhe a testa. A morte? Repetiu ele. O que está exigindo, sua louca? Você sabe o que é a morte? Sim, eu sei, sustentou Erixo e um rubor febril coloriu o seu rosto. A morte é a destruição desta matéria que eu carrego por séculos sem ver alegrias e sem viver uma verdadeira vida humana. A morte é o retorno ao infinito, onde você, tirano impiedoso, não vai mais me subjugar,
pois o seu poder termina no limite da cova. Então apresse-se em me devolver a liberdade. Ou você vai ousar quebrar a sua palavra de mago, seu desprezível. Amenhotep ficou calado e cobriu o rosto com as mãos. A respiração pesada, rouca e resfolegante, que soerguia alto seu peito, testemunhava a tempestade desencadeada em sua alma. Passaram alguns minutos, que para Erikson parecia uma eternidade. Em seguida ele endireitou-se. Estava mortalmente pálido e o seu olhar embaçado parecia ter se apagado. Somente uma mulher poderia imaginar tal vingança e sacrificar no ódio o bem mais valioso do ser humano, disse ele com voz surda. Mas se a vida comigo para você é pior do que a morte, eu lhe devolvo a liberdade. Vá, volte para o seu marido, que lhe é tão caro e seja feliz. O carcereiro não mais irá meter-se em sua vida de longe e irá abençoá-la pelo momento de felicidade que você me proporcionou. Erikson estremeceu e ficou muda de surpresa. Olhou para o rosto desolado e como se envelhecido de Amenhotep. Ela imediatamente pesou e avaliou a dádiva inesperada, e, de repente, a vida apareceu-lhe indescritivelmente vazia e sem sentido. O futuro, com a sua inevitável perda de tudo que lhe era caro, era um escuro abismo, cheio de lágrimas e sofrimento. Diante dela, erguia-se a velhice, com seu rosto enrugado, cabelos brancos e costas curvadas, e ela, que sempre foi jovem e bonita, ficou horrorizada com a ideia. Não. Ela queria morrer no auge de sua beleza, queria ser chorada pelo próprio Amenhotep e viver eternamente como uma feliz aparição nas lembranças de Richard. Não, objetou ela, balançando a cabeça pensativamente, dê-me a morte. Eu cansei, anseio pelo descanso e quero bater, finalmente, as minhas asas espirituais e voar para o infinito. Será que você, Amenhotep, que esteve no mundo desconhecido, tentará me convencer a não voltar para lá? Um rouco suspiro escapou do peito do mago. Sem dizer nada, ele voltou-se vagarosamente e se dirigiu ao laboratório, afundando-se sem forças na poltrona junto à mesa. Ele refletiu por algum tempo, apoiando a cabeça no braço. Seu coração estava destruído por um golpe mortal, mas o poderoso e disciplinado espírito foi aos poucos readquirindo o autocontrole habitual. Quem com ferro fere, com ferros será ferido. A saga sobre o calcanhar de Aquiles é eternamente justa, murmurou. Eu deixei que uma paixão desordenada dominasse a minha razão. Fiquei cego e não percebi quando na cabeça desta mulher surgiu essa diabólica ideia. Mas agora é tarde. Devo cumprir a minha palavra. Ele puxou para si uma taça, encheu até a metade com vinho e acrescentou algumas gotas de um líquido incolor. Em seguida, voltou vagarosamente ao terraço. Quando passou pelo quarto, onde ainda ontem ele era tão feliz, a taça parecia-lhe pesada como uma rocha. Erikson aguardava-o, encostada na coluna. Ela olhava pensativamente o nascer do sol, cujo poente ela já não viria. Ao ouvir os passos de Amenhotep, ela voltou-se. O mago adquiriu a sua habitual aparência severa e orgulhosa. Uma profunda ruga cortava sua testa pálida e o seu olhar era como sempre brilhante e indevassável. Sua mão tremeu quando ele estendeu a taça a Erikson e disse com voz surda: Pegue. Isto lhe dará a morte, que você exige como pagamento pelo seu amor. Está pago. Ela fitou-o surpresa. Depois, vagarosamente, estendeu a mão e pegou a taça. Por um momento seu olhar vagou pensativamente pela paisagem mágica que a cercava e parou em Amenhotep, que encostado na coluna olhava para ele a soturno. Ela levou rápido a taça aos lábios e tomou tudo de um só gole. Um tremor gélido correu por todo o seu corpo e ela empertigou-se toda, os olhos esbugalharam e pela face espalhou-se um rubor febril. Os raios do sol brincavam nos seus dourados cabelos soltos e no bordado prateado da túnica, envolvendo-a por inteiro com uma luz dourada.
Nunca ela esteve tão maravilhosamente bela como neste minuto. De repente, ela empalideceu, seu rosto adquiriu uma cor acinzentada e ela tombou sobre as lajotas de pedra. Um minuto após, Erixo aparentava uma estátua incolor. Amenhotep debruçou-se sobre ela e deu um sopro. Levantou-se uma nuvem de pó cinzento e o vento matinal espalhou-o. Onde está você, alma que habitava este invólucro perecível? Murmurou o mago, pegando um punhado dos restos mortais do que representavam o corpo de Erixo. Abatido pela dor, ele soltou um gemido e sentou nas lajotas de pedra. Quanto tempo passou naquele torpor, cheio de desespero, nem ele mesmo poderia dizer. O toque de uma mão fê-lo voltar a si. Uma voz perguntava-lhe curiosa: quem é você, velho? Como ousou penetrar aqui? Amenhotep endireitou-se e reconheceu Viascan, um de seus discípulos. Mas por que ele não o reconheceu? Amenhotep levantou-se maquinalmente e deixou-se conduzir para os portões do jardim. Nem bem o discípulo desaparecera nas sombras das árvores, Amenhotep saiu do estado de entorpecimento que selara os seus lábios e, voltando rapidamente ao palácio, trancou-se no laboratório. Ao parar pensativo, ele apertou a cabeça com as mãos. Depois, com um gesto decidido, puxou a cortina e olhou-se num grande espelho. Quem é você? Ele poderia também repetir as palavras de Viascan, ao ver uma ancião de cabelos grisalhos, curvado e enrugado, uma imagem repugnante de um organismo corroído e destruído pelo tempo. O que foi que eu fiz? Exclamou, recostando-se, sem forças, na poltrona e cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Amenhotep, o sábio asceta, cuja alma vivia somente nas puras esferas do trabalho e da ciência, resistia à ação do tempo, mas no momento em que esta alma foi dominada pela sedução da carne, foram suficientes algumas horas de felicidade e amor, desilusão e infelicidade, ou por outra, de fortes sensações da vida humana, para destruir o baluarte secular. E a inflexível lei cósmica vingou-se. Amenhotep entregou-se à paixão, tocou numa mulher que pertencia ao homem mundano e os fluidos vulgares e materiais com os quais este homem impregnou Erixo envenenaram o organismo puro, virginal e harmônico do mago, transformando num ancião numa única noite. É claro que ele podia viver, podia com a sua ciência manter em seu corpo desgastado a chama da vida, mas ele já não podia voltar a ser jovem, não podia tirar as rugas do rosto, nem dar aos seus membros a flexibilidade e a força da juventude. Enfim, ele não podia destruir os vestígios de seu contato com a vida mundana. Com passo cansado, Amenhotep dirigiu-se até uma grande janela aberta, sentou-se na poltrona e, debruçando-se no parapeito da janela, mergulhou em pensamentos obscuros. O que ele fez? Para que lhe serviram os estudos das leis de existência? Para cair numa armadilha em que somente um ignorante cairia. Qualquer esbanjador da vida se torna seu próprio algoz. A partir do momento em que ele experimenta o prazer, ele quer ter este prazer eternamente e não mais consegue frear seus desejos. No entanto, ele, Amenhotep, um sábio mago, que durante séculos conservou aquela mulher, tal qual um avaro guarda seu ouro, para possuí-la no momento determinado, via agora que o destino escarnecia dele. Tudo saiu errado e o momento de prazer, obtido a tal preço, custou-lhe demasiadamente caro. O que ele faria agora? Voltar ao trabalho, estudar os infinitos mistérios da natureza e durante os séculos vindouros ficar evitando a morte. A ideia dava-lhe aversão. O que, de fato, lhe proporcionou uma longa vida e todos os tesouros da ciência adquiridos. Estaria ele satisfeito com aquilo? Mais próximo do objetivo? Não. Após um longo caminho de vida percorrido, diante dele ainda se estendia uma escada, tão infinita como o ser superior, ao qual aspira o homem em sua lenta evolução. Amenhotep levantou o olhar cansado para o céu. A noite descia e o firmamento escuro brilhava em bilhões de estrelas feito diamantes.
Ele olhava pensativamente e triste para o manto imperial do Eterno, desvendando mistérios com a insaciável sede de saber e perseguindo os objetivos distantes. Por todo o lugar trabalhavam, lutavam e sofriam os espíritos humanos. E quando, fatigados, trôpegos e cobertos de suor, eles, aparentemente, estavam prontos para agarrar a tocha ardente do conhecimento absoluto, esta parecia afastar-se para uma escuridão indevassável e novamente atrair para si. Afinal, onde está o fim do caminho? Amenhotep murmurou. Sua cabeça pendeu pesadamente sobre o peito. Um cansaço mortal e uma invencível sede de paz e esquecimento apoderaram-se dele. Quero morrer. Talvez no mundo invisível encontre novas forças para trabalhar e novamente tenha a coragem e a energia que me faltam agora, disse ele, levantando-se. Mas quero morrer junto à minha pirâmide no deserto. Que ninguém saiba que eu sucumbi, que ninguém saiba onde eu desapareci. Eles, que por ora estão distantes desta derrota, só dariam de ombros, acrescentou, e uma chama faiscou em seu olhar. Amenhotep vestiu uma capa escura, pegou seu cajado de viagem e, saindo do palácio, desapareceu na escuridão da noite. O caminho não oferecia perigos que ameaçavam simples mortais. Ele aplacava tempestades, e as ondas, por sobre as quais ele andava como em terra firme, levavam o corpo leve do mago, mal molhando suas sandálias e as pontas da capa. Assim, sem ser notado, Amenhotep chegou à pirâmide dentro da qual passou séculos inteiros. Sentando-se na poltrona no seu gabinete de trabalho, ele examinou demoradamente os objetos tão queridos e conhecidos. Adeus, testemunhas mudas de meu trabalho, e você, meu abrigo de paz onde eu me esquecia do tempo. Do interior de suas paredes, eu levarei o mais precioso dos meus poderes. O romper voluntário dos laços que me prendem ao corpo. O mago pode morrer quando assim o deseja. Murmurou, e um sorriso orgulhoso da consciência da própria força iluminou-lhe o rosto. Amenhotep passou para o quarto contíguo, tomou um banho e vestiu uma fina e alva túnica de linho. Prendeu no peito uma insígnia dourada, em cujo centro refulgia a estrela de 5 pontas, simbolizando todos os ramos de conhecimento adquiridos por ele. Em seguida, tirou do escrínio uma coroa de maravilhosas flores, tão frescas como se tivessem sido recém-colhidas, e colocou-a sobre a cabeça. Apanhando um cajado mágico, dirigiu-se para a saída. Ainda era noite quando Amenhotep saiu da pirâmide. À sua volta estendia-se o deserto, mergulhado na escuridão e silêncio. Não se ouvia o menor ruído, nenhuma voz. Nada constrangia o profundo e majestoso silêncio, como se a natureza e os animais entendessem que o grande obreiro fosse se retirar para o descanso e prestassem a homenagem ao mistério. Amenhotep andou uns 100 passos, parou e voltou-se para a pirâmide. Concentrou-se por um instante e, sob a força de sua poderosa vontade, dominadora dos elementos, parecia que ele havia readquirido as forças e aparência jovem. A alta figura endireitou-se, as rugas desapareceram e no olhar fulgiu uma chama. Pela última vez a carne curvava-se e obedecia, feito cera macia, a sua poderosa força motora à vontade. Erguendo as mãos para o alto, Amenhotep entoou um canto cadenciado, realizando encantamentos numa linguagem desconhecida. Um instante após cintilou uma luz verde. A luz começou a crescer, adquiria uma coloração púrpura e envolveu o mago como uma ampla aura. De todos os lados, ouviu-se o crepitar e o assobio de tempestade. Depois, de todas as partes, como se surgissem da terra e do ar, começaram a aparecer criaturas estranhas. Umas tinham asas, outras rastejavam, era impossível descrever a diversidade de suas formas, coloração e aparência. Vieram como uma nuvem e cercaram o mago, curvando-se diante dele. E então soou a vibrante voz de Amenhotep. Espíritos elementais, meus servos fiéis, executores da minha vontade. Saiam da terra, do ar, da água e do fogo.
convoco-os para libertá-los do juramento que me prestaram. Espalhem-se livres pelo norte, sul, leste e oeste ou vão servir a outros senhor. Gritos penetrantes e dilacerantes ouviram-se em resposta. As massas etéreas estremeceram, agitaram-se e moveram-se em sua direção, como se quisessem atacá-lo, mas Amenhotep levantou o braço, armado com o cajado mágico e exclamou: para trás, espíritos elementais! Dêem passagem para o mago. As criaturas inferiores recuaram e desapareceram na escuridão. A luz verde apagou-se e foi substituída por uma delicada luz dourada. Amenhotep abaixou-se sobre um joelho e, sobre o outro, quebrou o seu cajado mágico. O leve estalido do cajado quebrado foi acompanhado por um distante e ribombar trovão. Um raio cintilante cortou o céu negro, iluminando, como uma clarão de incêndio, o deserto e a velha pirâmide. De repente, no fundo purpúreo delineou-se uma gigantesca figura masculina, envolta numa capa branca de brilho ofuscante. Estava cercada por 7 espíritos que brilhavam. Amenhotep caiu de joelhos e seu rosto inundou-se de uma felicidade celestial. Estendendo as mãos para a fulgurante visão, ele murmurou: Hermes, meu mestre e tutor, você concedeu a honra de aparecer nesta hora solene ao seu indigno discípulo. Um sorriso de infinita bondade iluminou as feições do grande iluminador do Egito. Inclinando-se sobre Amenhotep, ele tocou-lhe com a mão à fronte e disse: você trabalhou com disposição, meu discípulo. Retorne agora ao mundo invisível para libertar-se das remanescentes fraquezas humanas. Uma luz ofuscante jorrou da mão transparente de Hermes, transformando em cinzas o corpo carnal do mago. A alma de Amenhotep elevou-se para o éter, seguindo seu grande mestre. Uma fileira de espíritos brilhou por um instante no espaço e tudo pareceu desvanecer-se na névoa cinzenta, prenúncio do amanhecer. Passaram-se 3 dias depois do despertar de Richard e do desaparecimento de Erixo. O barão estava bem fisicamente, mas o estranho e terrível drama que ele havia vivenciado desabou feito uma nuvem de chumbo sobre o espírito de 3 homens, e isto repercutia negativamente para todos os habitantes do castelo. Anoiteceu. O conde, o barão e o professor, atormentados pela dor da desgraça, reuniram-se em silêncio na biblioteca. A lâmpada sob um escuro abajur iluminava fracamente seus pálidos e abatidos rostos. Todos pensavam em Erixo. O que poderia ter feito a ela o seu misterioso e terrível raptor? De repente, pancadas secas nas paredes e no teto fizeram-nos estremecer a todos. No mesmo instante, um bafejar de vento frio, que parecia vir da janela aberta, percorreu o recinto e apagou a lâmpada. Todos permaneceram sentados petrificados. Eles sentiam a presença de algo misterioso que lhes provocava gélidos arrepios. Olhem para a mesa, sussurrou Richard, com a voz embargada. Todos olharam para a grande mesa redonda abarrotada de livros e papéis. Acima da mesa girava no ar uma esfera branca, de matiz azulado, como se feita de algodão. A sua rotação era acompanhada por uma nuvem de faíscas emitidas pela esfera, que estalavam feito uma descarga da garrafa de Ledém. De repente tudo se apagou, ouviu-se o farfalhar de papéis, a queda de um objeto sobre a mesa e a lâmpada acendeu-se novamente. Atônitos e com a respiração contida, todos permaneceram sentados imóveis em seus lugares. Richard foi o primeiro a recuperar-se. Correu para a mesa e viu sobre ela um bolo de papéis. Ele voltou apressadamente para a luz da lâmpada e debruçou-se sobre o manuscrito, cuja caligrafia lhe era familiar. São notícias de Almeris, exclamou contente. Mas ao ler as primeiras páginas ele deu um forte grito, empalideceu mortalmente e recostou-se na poltrona. Erixo faleceu. Sussurrou, surdamente. Um som delicado, feito um lamento de harpa eólica, interrompeu o silêncio que se fez após as palavras de Richard.
No meio do quarto surgiu uma sombra transparente com a aparência de uma mulher viva, vestida de branco e com longos cabelos dourados cobrindo-a numa espécie de capa. Estou livre. Adeus, até o encontro em nossa terra natal. A aparição sorriu e acenou com a mão em sinal de despedida. Depois, oscilando levemente, elevou-se e pareceu dissipar-se no ar. Algumas horas mais tarde, quando todos estavam mais calmos, Richard pegou o manuscrito e com a voz embargada de lágrimas leu o relato detalhado sobre a morte de Erixo e a última cena entre ela e Amenhotep, que já descrevemos ao leitor. Passou-se 1 ano e meio. Encontramos Richard e o professor no castelo Lirbach, onde o barão se refugiou, após a morte do sogro, em consequência de um choque apoplético. Ambos estavam sentados diante de uma grande escrivaninha, sobre a qual repousava uma esfinge entre os retratos de Almeriz e Erixo. O barão envelhecera muito. Os seus cabelos negros apresentavam fios prateados e o rosto estava marcado por uma profunda e sombria tristeza. Aparentemente, as extraordinárias aventuras das quais ele fora protagonista deixaram profundas marcas tanto na sua alma como no corpo. Neste momento ele folheava pensativo um grande livro em luxuosa encadernação, que trazia na capa o título Os Segredos da Pirâmide de Gizé. E mesmo assim, Richard, ainda acho que cometemos uma tolice, publicando as nossas aventuras. Ninguém vai acreditar nisso, observou o professor. Não importa. Já se duvidou de tanta coisa que mais tarde se revelou verdade, considerou o barão, sorrindo. Não acreditaram nem em Galileu. E eu sigo o exemplo dele e digo, e ainda assim ele se move. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.